Alguns filmes são muito, mas muito parecidos com outros. Algumas pessoas falam que isso é pura inspiração ou mera coincidência, enquanto outra parcela do público fala que não, que isso é cópia descarada mesmo. Nesses casos que eu peguei hoje, os 5 filmes tiveram uma grande repercussão, foram acusados para valer de serem cópias e o pior de tudo, são filmes bastante conhecidos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para mais um videozinho. Eu já fiz um vídeo falando de filmes que são cópias de outros ou considerados por muitas pessoas assim. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no card. E aqui a gente voltou para mais um videozinho desse, trazendo 5 filmes que deram aí um bafafá, foram acusados pelo público ou pelos realizadores das obras originais. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucasthmaia, para mais novidades aqui sobre o canal, sobre cinema, séries de TV. E antes que muita gente fale, mas não sei o que, não tem nada a ver, isso não é cópia nada e tal, calma. Primeiro aviso, todos esses casos e esses filmes foram acusados publicamente, tiveram grande repercussão na mídia e até hoje as pessoas comentam muito na internet. Então todos esses casos foram bastante averiguados. E o segundo aviso é que não quer dizer que são cópias e que eu não goste desses filmes. Muito pelo contrário, tem alguns casos aqui que são filmes que eu gosto muito e são considerados verdadeiros clássicos. O primeiro da nossa lista, que é acusado de ser uma cópia, eu não digo que eu sou um grande fã, não gosto tanto assim dos filmes. Não li os livros, eu tô falando de Jogos Vorazes. O primeiro filme foi lá em 2012, muito conhecido por ter a Jennifer Lawrence. É a adaptação da série de livros da autora americana Susan Collins e é acusado de ser uma cópia do longa japonês chamado Battle Royale, de 2000. Então temos uma obra aí, cerca de uma década anterior a Jogos Vorazes. A Susan Collins, a autora de Jogos Vorazes, dos livros, garantiu de pé junto, né, Suzane, que ela nunca nem tinha ouvido falar de Battle Royale, não sabia da premissa, que foi uma coincidência. O filme original japonês do ano de 2000 é dirigido pelo Kinji Fukasako. E aí vamos comparar os dois então. O que acontece, né? Lá nos Jogos Vorazes, que é mais popularzão e tal, a gente tem os jovens que são jogados em uma arena em uma sociedade distópica onde pessoas do poder ali, né, os adultos, assistem àquela cerimônia e eles precisam se enfrentar, né? Eles têm cada um lá a sua arma naquela arena, o vencedor sai de lá, obviamente o vencedor sai vitorioso, olha só que maravilha, mas é mais ou menos isso que acontece, a pessoa ganha fama, reconhecimento, tem uma questão social e política também na história, mas agora vamos falar do Battle Royale, do original, que na premissa ele segue também uma sociedade distópica onde estudantes jovens são jogados ali em uma área para se enfrentar, né, até apenas um sair vivo e vitorioso. Olha só, né, bem diferente, só que não. Só que a grande diferença é que o Battle Royale é um filme bem sombrio, para adulto e violento. Os Jogos Vorazes, eles conseguiram, né, transformar, massificar a obra, fazer um negócio mais light, mais tranquilo, sem aquela violência. E é interessante que no Battle Royale os meninos são jogados lá e qualquer coisa no cenário, no ambiente, pode ser usado de arma. Aqui nos Jogos Vorazes não, cada um tem a sua arma, tem as suas ferramentas, elementos. Eu, como maluco que sou, prefiro ali a pegada do Battle Royale. O segundo da nossa lista, eu tenho certeza que muita gente vai falar, mas não é possível, eu não acredito isso, eu tô falando de Rei Leão, de 1994. Mas o Rei Leão é original, certo? Correto? Não, não é. Ele é considerado uma cópia também de Kimba, o Leão Branco, de 1950. Na verdade é um mangá, mais uma vez uma obra japonesa sendo trazida ali debaixo dos panos para Hollywood. E o Kimba, o Leão Branco, Kimba, Simba, né? Como eu disse, década de 50, na década de 60 eles fizeram uma animação, né, um anime. E aí na década de 90 a Disney, poderosíssima, criou a sua animação, que é um filme que eu gosto muito, considero um clássico, me emociona até hoje, tô torcendo muito
pro novo filme que vai sair esse ano ser muito bom. Mas as semelhanças com a obra da década de 50 são inevitáveis. O nome dos protagonistas. E agora um pequeno grande spoiler, se você não quer saber mais nada, fecha o vídeo, fechou? Fechou? Vamos lá? Os pais dos dois protagonistas morrem, tanto do Simba quanto do Kimba. Os dois vilões, no Kimba, um leão também do mal chamado Clown, e adivinhe só, ele tem uma cicatriz ao redor dos olhos. E no Rei Leão, o Scar, que tem uma cicatriz ali também no olho. Sem contar que vários outros personagens são parecidos e algumas cenas têm umas similaridades assim bizarras. Sabe aquela cena no Rei Leão, onde o Mufasa aparece ali nas nuvens e tal? Também tem uma cena desse jeitinho no Kimba. Na época que o Rei Leão foi lançado, em 94, os responsáveis pelo Kimba, né, os japoneses, eles entraram em contato com a Disney, pediram para incluir pelo menos uma menção ao Osamu Tezuka, que é o criador original do Kimba. A Disney não colocou essa menção, mas reza a lenda que a Disney deu um dinheiro ali por debaixo dos panos porque os criadores originais não levaram essa história adiante, morreu-se o caso e ficou por isso mesmo. O número 3 da nossa lista, outro clássico absoluto. Eu tô falando de Piranha, de 1978. Se você é um fã de terror, de filme trash, lado B, Piranha é um clássico cult, um filme que marcou bastante, mas ele é uma cópia, sim, descarada de outro clássico, vindo 3 anos antes, de 1975, Tubarão, um filme indispensável do Steven Spielberg. O próprio Spielberg, lá na década de 70, disse que assistiu Piranha e achou uma bela cópia bem-vinda de Tubarão, uma espécie ali de homenagem ao filme dele. Ele aceitou numa boa, né, não entrou com nenhum tipo de processo. Tanto é que na década de 80, mais exatamente 84, ele e o diretor de Piranha, o Joe Dante, foram trabalhar em Gremlins juntos e eles fizeram alguns outros projetos também, então não houve ressentimento. Mas Piranha, analisando ali as semelhanças, que são enormes, quem tá ligado nesses bastidores de filme sabe que o Spielberg, quando foi gravar Tubarão, teve muito, mas muito problema com o tubarão que eles criaram ali para fazer as cenas e tal, dava problema o tempo todo. Fizeram um documentário em relação a isso e Piranha nada mais é do que uma versão mais barata e totalmente simplificada. Eles não tiveram o mesmo problema, porque ao invés deles terem um tubarão gigantesco, eles tinham ali peixinhos piranhas, e aí era bem mais fácil de ser realizado, mas tudo tá ali. O desespero na água, o terror, as pessoas saindo gritando, correndo, as vítimas, trilha sonora, enfim, é muita coisa semelhante, mas é aquele típico caso que a cópia copiou um clássico e acabou se tornando também um clássico. Número 4 da nossa lista, a gente bate o olho e vê as semelhanças dele, que é mais recente, com um clássico também lá da década de 50. A cópia Paranoia, de 2007, com meu primo Shia LaBeouf como protagonista. Na história, um garoto que está em prisão domiciliar, ele não tem muito o que fazer, só ficar dentro de casa, ele começa a espiar os vizinhos ali da janela, até que ele vê um comportamento muito estranho de um dos vizinhos e acha que aquele cara cometeu um assassinato. E aí ele fica naquela loucura, se ele tá louco ou se aquilo realmente aconteceu. Qual o filme que parece muito com isso aí? Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock, de 1954, um filmaço que conta a história de um fotógrafo que quebrou a perna e fica preso no seu apartamento observando os vizinhos ali, até que ele nota o comportamento estranho de um deles e também suspeita que ele matou alguém. Basicamente a mesma premissa, a mesma história. O que acontece é que o Janela Indiscreta de 1954 é baseado em um conto de 1942, só que foi tudo feito de maneira oficial, original. Alfred Hitchcock comprou os direitos para fazer Janela Indiscreta. A grande questão é que Paranoia não comprou esses direitos, a empresa que é detentora dos direitos, né, foi atrás para tentarem ter algum crédito ali do filme Paranoia, porém o processo não foi levado adiante. A justiça disse que considerava o filme Paranoia como original, mas a verdade é que ele tem muita coisa parecida.
O último da nossa lista, dois filmes bastante conhecidos, o que é considerado cópia. Muita gente ama essa franquia, que é Velozes e Furiosos, o primeiro, de 2001. Sim, Velozes e Furiosos é tido por muitas pessoas, e realmente são várias as semelhanças, como uma cópia de Caçadores de Emoção. O filme clássico de 1991, Velozes e Furiosos, veio exatamente 10 anos depois. Em Velozes e Furiosos, a gente tem um personagem do Paul Walker, que é um policial que vai investigar uma suposta gangue, né, de criminosos ali envolvidos em rachas, em esportes, etc. No Caçadores de Emoção, que veio antes, a gente tem o personagem do Keanu Reeves, que é um policial também encarregado de se infiltrar numa gangue de supostos criminosos, ladrões que também estão envolvidos com esportes radicais. Segunda semelhança, os dois mocinhos caem na graça do líder desse grupo. Em Velozes e Furiosos, o personagem do Vin Diesel, né, se aproxima ali do personagem do Paul Walker. E no Caçadores de Emoção, a gente tem o personagem do Patrick Swayze, que se aproxima do Keanu Reeves. Outra similaridade entre as duas obras. Nas duas, os mocinhos, tanto o personagem do Keanu Reeves quanto do Paul Walker, se apaixonam por alguém, por uma moça ali daquele grupo. E por último, mas não menos importante, os dois personagens têm aquele dilema moral, né? Se eles deixam a gangue se safar, eles acabam se envolvendo demais com aquelas pessoas. E pra você que tá aí falando, tem nada a ver, blá blá blá, que Velozes e Furiosos é super original, o próprio roteirista do primeiro filme, o Gary Scott, admitiu que Caçadores de Emoção foi uma grande inspiração pro filme. A gente sabe que isso acontece muito em Hollywood, filmes que têm aspectos ali bem semelhantes. Nesses casos aqui, os que você já assistiu, você acha que é inspiração ou apenas coincidência? Ou não, isso é cópia mesmo e não tem outra maneira de justificar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião de maneira pacífica, tranquila. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito. Um grande abraço e até mais!